Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Nós vos adoramos e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meu irmão, minha irmã, sexta-feira da 15ª semana do tempo comum. Sexta-feira, dia penitencial, dia em que recordamos a paixão e a morte do Senhor. Recordando a paixão e a morte do Senhor, também recordamos ou relembramos a necessidade que temos urgente, inadiável, de conversão, de mudança de vida. Como nós precisamos disso, da conversão, da mudança de vida, da transformação do nosso coração. Como nós precisamos deste reencontro com o Senhor. O reencontro com o Senhor que nasce do sacramento da reconciliação. Como nós precisamos fazer este caminho de retorno. Digo isso porque toda sexta-feira é sempre um dia voltado à penitência, à reconciliação, ao reencontro com o Senhor. Reencontrar o Senhor, abrir o coração, contar nossas misérias e fraquezas, deixar que Ele nos cure, deixar que Ele nos transforme. Às vezes somos tão resistentes. Não vou por isso, não vou por aquilo, tenho vergonha disso, tenho vergonha daquilo. Não quero ir por medo, por tantos outros motivos. Mas o Senhor está sempre a nos esperar. O Senhor está sempre desejoso de nos encontrar. E é belo porque o Senhor não fecha a porta, não fecha o coração para nós. Pelo contrário, Ele se alegra quando o pecador se arrepende, volta para Ele e pede perdão. Não importa o que tenha feito ou deixado de fazer, se há um arrependimento sincero e se há um desejo sincero de conversão, o Senhor perdoa, o Senhor dá uma nova chance, o Senhor esquece o pecado, esquece e te dá uma nova oportunidade, uma nova chance de recomeçar. Quantas vezes nós não precisamos exatamente disso, de uma oportunidade, e nós até pedimos uma oportunidade a Deus para recomeçar, para retomar o bom caminho. E o Senhor sempre nos dá, o Senhor sempre nos concede, o Senhor sempre nos olha com um coração de pai e mãe. O Senhor nos ama com um coração de pai e mãe. Por isso nos oferece o seu perdão, a sua misericórdia, a sua ternura, a sua compaixão. Reconciliai-vos com Deus. É o convite para todos nós no dia de hoje. Convite à reconciliação, ao reencontro com o Senhor. E ao nos reencontrarmos com o Senhor, nos reencontramos com a nossa própria história, com a nossa vida. Nos reencontramos com tantas situações que nós precisamos para refazer o caminho. Meu irmão, minha irmã, te aconselho, te convido a procurar uma confissão, a se reconciliar com Deus, a pedir ao Senhor a graça da conversão. Isso é o que mais precisamos, tanto eu quanto você, todos nós. Necessitamos urgentemente fazer o caminho do retorno, realizar o caminho do retorno para Deus, enquanto é possível. O caminho do retorno para Deus é o caminho da conversão, o caminho da penitência, o caminho do arrependimento dos pecados, o caminho que Deus propõe para nós. Arrependei-vos, mudai de vida. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai com jejuns, lágrimas e gemidos. Nós precisamos tomar consciência disso.
Quando digo nós precisamos, somos todos nós mesmos, pastores e ovelhas. Precisamos voltar para o Senhor, tomar esta consciência de sermos todos, indistintamente, todos necessitados do perdão, da misericórdia, da reconciliação com o Senhor nosso Deus. Seguindo nossa meditação, nós estamos rezando, meditando esses dias com o livro A Imitação de Cristo. E nós estamos, desde ontem, refletindo exatamente sobre o amor e o silêncio. Para que queres ver o que não te é permitido possuir? Passa o mundo com a sua concupiscência. Os desejos dos sentidos arrastam-te aos divertimentos, mas passada aquela hora, que te fica senão o remorso da consciência e a dissipação do coração? A uma saída alegre sucede muitas vezes uma volta triste, e a uma noite passada em prazeres, uma manhã de tristeza. Assim, todo o prazer dos sentidos insinua-se brandamente, mas no fim resolve-se em sofrimento e morte. Que podes ver em outro lugar que aqui não vejas? Aqui tens o céu, a terra e todos os elementos. Deles foram tiradas todas as coisas. Deles foram tiradas todas as coisas. Onde poderás ver o que seja estável debaixo do sol? Pensas talvez satisfazer-se plenamente, mas não o conseguirás. Se viras diante de ti todas as coisas, que seria senão uma vã miragem? Levanta teus olhos a Deus nas alturas e ora pelos teus pecados e negligências. Deixa as vaidades aos vãos e tu aplica-te ao Deus que ordena. Encerra-te em teu aposento e chama por Jesus o amigo dileto. Permanece com ele em tua cela. Em nenhum outro lugar encontrarás tanta paz. Se não sairás nem ouvirás novidade, melhor te conservarás em paz. Mas porque de quando em quando gostas de ouvir novas, terás depois que sofrer tribulações do coração. O autor sagrado nos lembra uma coisa tão interessante. Os desejos dos sentidos arrastam-te aos divertimentos, mas passada aquela hora, que te fica senão o remorso e a consciência, o remorso da consciência e a dissipação do coração. Quantas vezes nós nos permitimos viver situações alheias, diferentes e até impróprias à nossa vida, à nossa missão de cristãos. Por um momento, um prazer, uma alegria, por um momento, algo que nos dá prazer, mas depois destruição, tristeza, remorso, devassidão. Qual é o convite para nós? Voltar o nosso coração para Deus, o nosso olhar para as coisas do alto, o nosso olhar para as coisas do céu, o coração e os olhos voltados para o céu, os pés no chão desta vida, mas o olhar que voa, que vai alto, que pensa alto, que voa alto, que observa alto, porque olha, observa e deseja voar, como águia, voar alto para o céu, para junto de Deus. Deus nos conceda exatamente este olhar. Deus nos conceda esta capacidade, esta força de resistirmos a nós mesmos,
às nossas vontades, aos nossos interesses e verdadeiramente nos voltarmos para o Senhor. O Evangelho de hoje, desta sexta-feira, Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado do templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meu irmão, minha irmã, uma abençoada sexta-feira, um abençoado dia penitencial. Te convido mais uma vez a ir ao confessionário, fazer uma boa confissão, reconciliar-se com Deus e, onde possível, não deixe de participar da Santa Eucaristia. Que Deus abençoe você.